E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais impressionantes já escritas em língua portuguesa, Os Lusíadas, de Luís de Camões. Publicado lá em 1572, isso aqui não é só um poema, não. É praticamente a certidão de nascimento de Portugal como nação. Uma aventura que mistura heróis de carne e osso com deuses da mitologia. Então se prepara que a viagem vai ser épica. E para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, se liga nesse número: 8.816. E não, isso não é número de página nem de parágrafo. São versos. Quase 9.000 linhas de poesia, todas escritas com uma precisão matemática que a gente já vai entender. Aí que vem a grande questão, né? O que faz um poema escrito há quase 500 anos continuar sendo tão genial? Como é que ele atravessou os séculos e continua relevante? É exatamente isso que a gente vai investigar. E a resposta, em grande parte, está na sua arquitetura simplesmente perfeita. Olha só, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai navegar por Os Lusíadas em 6 paradas. Vamos entender por que ele é a epopeia de uma nação, depois a gente entra na engenharia do poema, nas partes da história, nos episódios mais marcantes e vamos fechar com uma profecia que, olha, é de arrepiar e que de fato aconteceu. Bom, para começar, o que são os Lusíadas? É basicamente uma epopeia. Pensa assim, tipo uma Ilíada ou uma Odisseia, só que da história de Portugal. O grande herói aqui não é uma pessoa só, mas um povo inteiro. Os lusos, que são os portugueses, representados pela figura do Vasco da Gama e sua missão quase impossível de achar o caminho para as Índias pelo mar. Só que não é só a história que é grandiosa. O que sustenta tudo isso é a arquitetura do poema. E é aqui que a gente vê a genialidade absurda do Camões. A obra foi construída com um rigor matemático, uma verdadeira obra de engenharia poética, tão impressionante quanto a própria aventura. Funciona mais ou menos assim, ó. O poema é dividido em 10 grandes capítulos, que ele chama de cantos. Dentro desses cantos, a gente tem 1.102 estrofes. E são essas estrofes que dão origem àqueles quase 9.000 versos. Só que a verdadeira mágica, o segredo mesmo, está no DNA de cada uma dessas estrofes. E é aqui que o queixo cai de verdade, gente. Cada uma dessas mais de 1.000 estrofes segue um padrão de rima super rígido chamado oitava rima. E como se não bastasse, cada um dos 8.816 versos tem exatamente 10 sílabas poéticas. Pensa comigo, é como construir um palácio gigantesco usando um único tipo de tijolo sem nunca errar o padrão e ao mesmo tempo pintar uma obra de arte em cada parede. É uma loucura, uma complexidade absurda. Beleza, se a gente já entendeu o esqueleto do poema, agora vamos ver o mapa da história. O Camões não inventou a roda aqui. Ele seguiu a receita de bolo clássica dos épicos, dividindo a obra em 5 partes bem definidas que guiam a nossa leitura. Primeiro, tem a proposição, que é tipo o trailer do filme, sabe? Ele já te conta o que vai rolar. Depois vem a invocação, que é ele pedindo uma ajudinha para as musas da inspiração. Em seguida vem a dedicatória para o rei da época. Aí sim vem o prato principal, a narração, a aventura em si. E por último, a conclusão, que não é um final feliz, é um desabafo bem pessoal e surpreendente do próprio poeta. E aqui na narração que a coisa pega fogo. Porque a história rola em 2 planos ao mesmo tempo. Lá embaixo, no mundo real, a gente tem a viagem do Vasco da Gama. E lá em cima, no Olimpo, os deuses da mitologia estão fazendo suas apostas e manipulando o destino dos navegadores. Então, de um lado você tem a frota do Vasco da Gama lidando com tempestade, fome, doença. Do outro, rola uma treta celestial. A Vênus, deusa do amor, basicamente adota os portugueses e vira a maior protetora deles. Já o Baco, o deus do vinho, vê os portugueses chegando no Oriente como uma ameaça para o seu território e, cara, ele faz de tudo para ferrar com a viagem. E essa briga dos deuses afeta diretamente a jornada dos homens. E no meio dessa história toda, o Camões encaixa uns mini-filmes, sabe? Uns episódios tão marcantes, tão poderosos, que acabaram ficando mais famosos que a história principal. Eles são o coração do poema. Bora dar uma olhada nos 4 mais famosos? A gente começa com uma história de amor que é pura tragédia, e o pior, aconteceu de verdade. É o episódio de Inês de Castro. É um momento em que a aventura dá uma pausa pra gente ouvir um conto de partir o coração. E o genial disso aqui é que o Camões simplesmente para a aventura dos navegadores
para contar basicamente uma fofoca histórica cheia de paixão, intriga e vingança. É a história que tem aquela cena famosa e super macabra do príncipe que desenterra a amada para coroar ela rainha depois de morta. É o Camões mostrando que o amor, a paixão e a vingança podem ser tão épicos quanto qualquer batalha em alto mar. E do amor trágico, a gente pula para uma crítica pesadíssima. É a hora que surge o velho do Restelo, que é tipo a consciência crítica do poema, o cara que chega para estragar a festa e falar umas verdades. Imagina a cena. Tá todo mundo no porto comemorando, dando tchauzinho pros navios partindo, e do nada aparece um velho na praia. Só que em vez de desejar boa sorte, ele começa a amaldiçoar a viagem. Ele critica a ganância, a busca por fama e glória e fala do sofrimento das famílias que ficaram para trás. Esse personagem é a prova de que Os Lusíadas não é só um poema para bajular. É uma obra complexa que também questiona o preço da glória. Agora, a gente vai pro puro terror. Chegou a hora do confronto com o maior medo dos navegadores daquela época, o encontro com o aterrorizante gigante Adamastor. O Adamastor não é só um monstro marinho, entende? Ele é a personificação de todos os perigos do mar, de todas as lendas sobre o fim do mundo, daqueles mapas antigos que diziam aqui existem dragões. Quando Vasco da Gama enfrenta e derrota esse gigante, ele está, na verdade, simbolizando a vitória do homem do Renascimento, da ciência e da coragem contra o medo e a superstição da Idade Média. Mas depois de tanto perrengue, tanto medo, vem a recompensa. E olha, que recompensa! A última parada da viagem antes de voltar para casa é num lugar paradisíaco, a Ilha dos Amores. Essa ilha foi criada pela deusa Vênus, a protetora deles, como um prêmio. É literalmente o paraíso. Lá, os marinheiros são recebidos por ninfas, participam de banquetes divinos e são tratados como verdadeiros heróis. É o clímax do poema, o momento em que Camões transforma os heróis portugueses em semideuses. Eles deixam de ser só homens para virarem lendas vivas. Só que quando a gente acha que vai terminar tudo em festa, o poema dá um cavalo de pau. O final é incrivelmente amargo, pessimista. O Camões para de celebrar as glórias do passado e olha para Portugal da sua época com uma decepção gigante. E aí ele solta essa frase, que é um desabafo brutal. Basicamente, ele está dizendo que se sente um idiota cantando as glórias do seu povo para uma gente que não tá nem aí, que ficou surda e endurecida, que não valoriza mais a própria história nem seus artistas. E é aí que vem a profecia, que sinceramente é de arrepiar. Camões avisa que um povo que esquece seus heróis e seus artistas está fadado ao fracasso, à decadência. E o mais bizarro de tudo, a profecia se cumpriu. Só 8 anos depois que o livro foi publicado, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros, e o país perdeu sua independência, sendo dominado pela Espanha. Sinistro, né? E com isso a gente chega à pergunta final que Camões deixou lá no século XVI, mas que ecoa até hoje. Um povo que esquece seus artistas, que esquece sua cultura, não estaria no fundo esquecendo de si mesmo? Uma reflexão que, vamos combinar, continua super atual. É isso, pessoal. Valeu por embarcarem nessa análise com a gente.